Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você já deve ter escutado a ideia de que algo viralizou na internet. E isso não é nada mais do que algo ser tão polêmico, tão interessante, absurdo, seja o elogio que for, que essa ideia se espalha rapidamente. Mas a ideia de viralizar algo não nasceu só na era da internet. Você já ouviu a ideia de que comer cenoura faz você enxergar melhor? Claro que por trás disso existe uma razão científica, mas o que fez essa ideia viralizar foi uma história que começou na Segunda Guerra. Essa ideia de que a cenoura faz bem para a visão começou mais ou menos em 1940. A história foi amplamente divulgada na época através de uma série de cartazes de propaganda espalhado por todo o Reino Unido. Eles apresentavam imagens de soldados britânicos comendo cenouras e incluíam frases como "as cenouras mantêm você saudável e ajudam a enxergar no blackout". A campanha de propaganda foi um tremendo sucesso. E isso viralizou uma ideia de que os pilotos de avião britânicos eles tinham superpoderes, o poder de uma supervisão, e é por isso que eles muitas vezes ganhavam batalhas aéreas. E existem histórias que dizem que os alemães começaram a alimentar os seus pilotos com cenoura, na esperança de que eles também melhorassem muito a sua visão. Mas claro que o governo britânico, com essa campanha, tinha um propósito um pouco diferente. Com o racionamento de alimentos na Segunda Guerra, a cenoura se destacava porque eles tinham em quantidade grande e era um produto barato de se cultivar. E histórias virais como essa faziam com que a população tivesse muito mais aberta a consumir esse alimento. Então, você entende como viralizar uma ideia dá a possibilidade de você mudar o comportamento de uma pessoa? A possibilidade de você promover algo novo. E você pode usar essa mesma estratégia no seu trabalho para promover, por exemplo, uma ideia em uma reunião, para você conseguir promover uma mudança de comportamento em um grupo de pessoas, para criar desejo sobre aquilo que você oferece, um produto, um serviço, um novo conhecimento. E na nossa aula de hoje eu vou mostrar para você quais são as 4 regras para você criar uma ideia que viraliza. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E eu utilizo essas mesmas estratégias para criar as minhas aulas, criar as apresentações que eu faço em palestras, para escrever até mesmo meus e-mails comerciais aqui na minha empresa. E a primeira regra que você vai utilizar é sempre que possível apresentar uma ideia de forma inicial em um formato de história. Estudos em neurociência e marketing que foram publicados na revista da Harvard Business Review mostram que o cérebro humano tem muito mais facilidade de conseguir se lembrar de informações em formato de história do que simplesmente em dados brutos. Isso quer dizer que toda informação técnica que você tiver, quando você apresenta com uma narrativa por trás dela, a chance de que você vai conseguir ficar na mente das pessoas é muito maior. E é exatamente isso que o governo britânico fez. Ao invés de trazer dados de como a cenoura pode fazer bem para a sua saúde, para a sua visão e como eles podem se alimentar através de um alimento mais barato, eles criaram um mito por trás da cenoura, mostrando que os heróis da época, os pilotos britânicos, consumiam esse alimento e por isso que eles conseguiam ter uma visão quase que além do normal, além do comum. E essa narrativa foi tão poderosa que abriu a mente das pessoas para consumir esse alimento também. Tudo por causa de uma narrativa bem construída. A segunda regra de uma ideia que viraliza é você apresentar elementos dentro dessa narrativa com os quais a sua audiência se relaciona. Estrategicamente, o governo britânico, na história da cenoura, utilizou a imagem dos pilotos, que eram figuras que a população, de forma geral, admirava. Isso criava uma conexão muito grande com a audiência e facilitava a aceitação pela ideia que eles estavam tentando promover. Por isso que a grande sacada é você entender da sua audiência. Quais são elementos com os quais eles se conectam? Quais são pessoas que eles admiram? Quais são problemas que eles têm no dia a dia ou soluções que eles desejam? Se, por exemplo,
Eu quero promover um projeto dentro da minha empresa. Será que eu consigo mostrar outras empresas que utilizaram a mesma estratégia? Empresas que talvez a sua gestão admira? Você pode trazer estudos de caso dessas empresas, mostrando quais foram os resultados que elas tiveram. E dessa forma, a sua gestão vai ter o desejo de aplicar isso também no negócio. A terceira regra de uma ideia que viraliza é sempre eu ter um objetivo estratégico muito bem definido. A gente não pode simplesmente querer criar uma história ou uma narrativa de forma randômica. O governo britânico tinha muito bem definido que no fim do dia o que eles queriam é fazer uma população que não tinha muito alimento para consumir estar aberta a comer mais cenoura. Naquela época a gente sabe que o povo inglês consumia muito batata, mas não era algo que estava mais tão disponível. Toda essa estratégia foi o que norteou a criação dessa narrativa, falando que porque o piloto comia mais cenoura, ele conseguia ver melhor, você usava a ideia de um herói e agora a população queria também consumir cenoura. Portanto, antes de você criar essa história, essa narrativa de forma randômica, é muito importante você definir o que você quer atingir com essa história. Uma ideia que pode te ajudar a definir seu objetivo estratégico é pensar no final dessa apresentação, no final desse vídeo, o que eu quero que meu usuário faça. Por exemplo, eu quero que um cliente assine um contrato, eu quero que um grupo de pessoas que participou de um treinamento dentro de uma empresa comece a utilizar aquelas ferramentas, aquele conhecimento que eu acabei de transmitir. Então, de que forma que eu crio uma narrativa, de que forma que eu organizo essas minhas ideias para fazer com que essas pessoas tenham esse comportamento que eu desejo uma vez que eu terminar de falar. Uma quarta regra, apesar de ser muito óbvia, ela também é muito importante. Você sempre deve falar a verdade. Os britânicos, eles contavam a história de que a cenoura ajudava os pilotos a enxergar melhor. E sim, existe uma base científica por trás disso, porque a cenoura contém elementos que ajudam a melhorar a sua visão. Claro que essa provavelmente não era a ideia principal, os pilotos britânicos eles eram muito bons, eles tinham treinado bastante, mas entende como isso não era uma mentira? Existem ideias, histórias que são espetaculares, que envolvem as pessoas, mas que se elas não forem verdadeiras, o resultado final pode ser muito pior do que você nem usar uma narrativa, porque você gera uma quebra de confiança com a tua audiência, porque você está mentindo. Você já ouviu falar da história do sorvete da Dileto? Dileto é uma marca de sorvetes italianos brasileira. E o dono da Dileto contava a seguinte história, de que as receitas de todos os sorvetes que eram produzidos aqui no Brasil tinham vindo do seu avô, que morava na Itália. Essa história estava no site deles. E a foto que você está vendo aí era do suposto caminhão que o vô dele utilizava na Itália para vender sorvete da Dileto. Ele dizia de que a neve que era utilizada na criação do sorvete vinha das montanhas da Itália. E essas mesmas receitas que o vô dele utilizava naquela época eram as receitas que eram utilizadas aqui para criar o sorvete no Brasil. Só que nessa história tinha um pequeno problema. Depois de algum tempo, descobriram que era tudo mentira. E isso gerou um problemão para a Dileto, porque o CONAR, que é o órgão responsável por verificar todas as propagandas no Brasil, foi investigar a empresa e realmente considerou que a história era falsa. Isso gerou uma quebra de conexão muito grande com o público, e hoje a Dileto perdeu participação no mercado. Claro que não tem como saber com 100% de certeza que essa história é a maior razão da perda de participação de mercado da Dileto, mas com certeza não contribuiu. Porém, se você seguir essas 4 regras que eu acabei de te passar, você vai ter um potencial muito grande nas suas mãos. Um potencial de conseguir fechar mais vendas, de conseguir convencer muito mais as pessoas dentro da empresa onde você trabalha, de fazer com que talvez os alunos de um treinamento aprendam mais. Esse é o poder de uma narrativa bem construída. Esse é o poder de uma ideia que viraliza. E a estratégia completa para você aplicar a ideia de narrativa e storytelling dentro das suas apresentações, dentro dos conteúdos que você cria para a rede social, dentro dos e-mails que você escreve, está dentro do meu treinamento do Histórias Fantásticas. E esse treinamento faz parte do nosso novo programa de capacitação profissional, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal de capacitação profissional que ajudam você a desenvolver habilidades
que estão em alta no mercado de trabalho: habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Dentro do portal do Visão Criativa, você vai trabalhar 5 áreas diferentes de estudo. Você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de pensamento analítico, te ajudando a tomar decisões melhores com o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai desenvolver sua capacidade de comunicação visual e de narrativa de storytelling. Você vai aprender técnicas que envolvem estratégia de aprendizado e de gestão de conhecimento. Lá você também vai aprender como você consegue engajar mais as pessoas, criando experiências que geram motivação no dia a dia, tanto para colaboradores como para os seus clientes. E você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de criatividade e inovação no trabalho. São mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo que desenvolvem você e promovem seu crescimento profissional. E enquanto você tem acesso à Visão Criativa, a cada 2 meses você tem um novo treinamento exclusivo para se desenvolver profissionalmente. O Visão Criativa vai estar disponível para todas as pessoas a partir de setembro desse ano. Mas você já pode fazer a sua pré-inscrição para garantir a sua vaga com um desconto exclusivo no momento do lançamento do Visão Criativa. Tudo que você precisa fazer é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para fazer a sua pré-inscrição e garantir o seu desconto. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.